É bom por isso. O pregador não escolhe o quê? O texto. Ele vai pregar o que ele gosta e vai pregar também o que ele não gosta. Vai pregar o que ele concorda e vai pregar o que ele não concorda. Porque aquilo que o pregador, fiel à palavra, não concorda, ele se submete em obediência. Não precisamos concordar com Deus, e nem Deus quer que concordemos com Ele, em tudo. Mas Deus exige que façamos o quê? Obedeçamos. Jesus falou que um certo senhor tinha 2 filhos. Ele dizia, vá ao campo, e ele disse, vou, e não foi. E o outro disse, eu não vou, mas foi. E Jesus perguntou, quem foi fiel? É isso. Eu posso me debater, eu posso me revolver, me bagunçar dentro de mim, me debater e dizer que não aceito. Não, posso fazer o que quiser, irmão. O importante é que no final você obedeça a palavra. Amém? É, meu Deus, aleluia. É isso. É isto que Jesus sempre ensinou. Se nós concordamos ou não, achamos ou não, e está certo ou não, isso não muda. O que fazemos? Obedecemos. Por isso, um bom pregador prega o que concorda e prega o que não, mas ele prega porque sobre o que ele não concorda, ele faz o quê? Obedece. Então, para mim, como é que eu estou feliz? Ou eu estou entusiasmado porque Deus endurece o coração e porque Deus cega olhos? A minha questão é obediência textual à Bíblia Sagrada. Está na Bíblia, tem que ensinar, tem o quê? Que pregar e tem que dizer, este é o Deus da Bíblia Sagrada. Amém? Então estou dizendo aqui, para que vocês entendam como que esse texto caiu aqui hoje de manhã no culto de ceia. Aqui nessa igreja nós não escolhemos o que nós pregamos. Nós optamos por um sistema chamado sermão expositivo. Aqui se prega na sequência do texto. Por quê e para quê? Inventamos nós? Não inventamos nada. Isto está presente desde Moisés. 5.000 anos atrás. A pregação de Moisés, se analisada tecnicamente, ela tem estrutura expositiva. Onde ela está? Livro de Deuteronômio. Os 3 grandes discursos de Moisés. Expositivo. Não é temático. Não é abordado um tema. Ele faz uma exposição de toda a história de Israel. O livro de Deuteronômio começa com 3 grandes pregações. 3 grandes sermões expositivos. Neemias, quando retorna do cativeiro, faz com Israel um sermão expositivo, não é temático. Eles passam o dia inteiro ouvindo uma longa pregação que expõe toda a realidade da revelação divina. Por causa disso, muitos bons pregadores e boas igrejas ao longo da história cristã optaram, entre eles majoritariamente os reformadores, reforma protestante, século XVI, pregavam de maneira expositiva. Para quê? Para que a igreja ouvisse o que ela quer e o que ela não quer. Para que ela aprendesse o que ela gosta e o que ela não gosta. E acima de tudo, exigisse do pregador o primeiro passo de obediência. Porque se é ruim ouvir o que você não concorda, pior é você pregar o que você não concorda. Então, isso exige, em primeiro lugar, a obediência do pregador. Porque, volto a repetir, se é desconfortável ouvir o que eu não concordo, pior é ter que pregar com o que não concordo e ter que fazer em obediência. Por isso, isto é maravilhoso. Porque já exige obediência textual do pregador. Não prega o que você quer, prega a palavra, como Deus a revelou. E o que você, agora digo, pregador, não concorda,
dobre o joelho, ore, chore, se rebata, fale com Deus, mas obedeça. Levante-se, vá à igreja e pregue a palavra. Meu Deus, aleluia. Ficou mais tranquilo, irmãos, para entender como esse texto veio a você nesta manhã? Amém? Veio por causa disto. Então agora vamos entender o que João estava falando quando citou quem? Isaías. Ele está se referindo ao chamado do profeta Isaías. Então abra comigo a sua Bíblia, em Isaías capítulo 6, e versículo 9. Há duas citações textuais, mas nós iremos ler a mais importante, que está em Isaías capítulo 6, a partir do versículo 9. Versículos 1 a 8 é o chamado de Deus a Isaías ao ministério profético. Versículos 1 a 8 é a narrativa de quando Deus chama Isaías. Versículo 9 em diante, que é o que iremos ler e que João fez a citação, está em como se dará este ministério profético e o que Deus pretende ao torná-lo profeta. Agora preste atenção nisso. Ele disse, Deus dizendo a Isaías, no momento que o está chamando para ser profeta, convocando para ser profeta. Ele disse Deus, vá e diga a este povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam, estejam sempre vendo e jamais percebam, torne insensível o coração deste povo, torne surdos os seus ouvidos e feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Este é o texto exato que João está fazendo alusão lá no capítulo 12. Então eu perguntei, Isaías então perguntou, o Senhor me envia a pregar, e me envia a pregar para que eles não me ouçam, para que eles não me... Isso, irmão, olha que coisa que você maravilhosa está aprendendo hoje de manhã. Deus chama o pregador, manda ele pregar e diz, você vai pregar, mas eles não vão ouvir. Talvez, na sua mente fértil, Deus respondeu agora o que você estava pensando. Mas pastor, se é assim, para que Deus envia? Porque Ele é Deus. Ele quer que seja feito assim. E diante da palavra, como cristãos, nós dizemos, amém. Seja feita a tua vontade. Então é isso mesmo que você está lendo, dizendo Isaías, você vai ser profeta, você vai pregar, eles não vão ouvir, você vai ensinar, eles não vão entender, você vai pregar, eles não vão se converter. E Isaías disse, tá bom, Senhor, eu vou pregar então para quem não quer ouvir, sabendo que eles não vão se converter. E até quando? Até quando, Senhor? Versículo 11. E ele respondeu, até que as cidades estejam restauradas. É isso? Até que as cidades estejam em ruínas. E a cidade esteja cheia e todos convertidos agora temendo ao Senhor. Não. Cidades estejam em ruínas, sem habitantes, quer dizer, desertas, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente... Quem está fazendo tudo isso, irmão? Irmão, não é o que o pastor acha, é o que está escrito no texto. Você vai pregar, eles não vão ouvir, porque eu vou deixar as cidades deles em ruínas. As casas vão ficar abandonadas, os campos serão assolados. Isaías, vá pregando. E quando a coisa que está ruim vai ficando pior,
continue, porque este é o plano de Deus. E diz lá, até que o Senhor tenha enviado para onde? Para longe, e a terra esteja totalmente o quê? Desolada. Deus está falando de quem? Perguntinhas e hermenêutica, interpretação da Bíblia. Quando se lê um texto, faz duas perguntinhas básicas. Do que estamos falando e para quem estamos falando? Primeira perguntinha, então, de hermenêutica. Para quem Deus está falando? Para Isaías. Para pregar para quem? Para os inimigos de Israel? Não! Para os filhos de Israel. Os filhos de Abraão, de Isaac e de Jacó. Os filhos da promessa. Vamos contextualizar essa mensagem para crente ou para descrente? Olha que bênção, não é para você mesmo que Jesus está falando. Aleluia. Já está pensando lá no seu vizinho? Passou aí na cabeça da sogra, do cunhado, e pensou, já Deus vai desolar mesmo. Deus vai, deixar a casa abandonada, não serve a Deus, não vem para a igreja, não está debaixo da Deus. Deus vai, não, aí Deus vem, te surpreende e fala, não, filho, é para você. Meu Deus, aleluia. Filho de Abraão, de Isaac, de Jacó, filhos da aliança, povo de Israel, povo de Deus. Deus iria assolar, deixar em ruína, devastado. E tudo isso com pregação acontecendo, voz profética acontecendo. E agora me permita um questionamento, porque eu questiono isso. A diferença da mensagem profética na Bíblia e dos profetas de hoje. Entende? As profecias que eu ouço hoje, não é Deus dizendo, a tua casa está ruim, então eu digo, a tua casa vai ser desolada, ficará vazia, deserta. Por que Deus estava fazendo isso? Porque, irmão, é assim que se conduz uma pessoa para o arrependimento. Amém? Amém. Deus não está fazendo isso porque Ele é mau. Ele está conduzindo Israel ao arrependimento, ao reconhecimento de que só Ele é Deus. Então escute, porque eu vou profetizar para você de olhos abertos. Se você não ouve a voz profética de Deus, Deus deixará a tua casa desolada, em ruínas, para que você entenda que só Ele é Deus e Senhor da sua vida. Amém? Isso é mensagem bíblica. Jonas vai, querendo ou não, vai fazer o que Deus quer. Pode reclamar, como ele reclamou no final do livro de Jonas. Você vê lá que ele ficou bravo porque a folhinha lá que fazia sombra para ele morreu. Pode ficar bravo, insatisfeito. Vai fazer o que Deus quer. Deus está no comando. E a Bíblia está dizendo, e Deus está então dizendo estas palavras a Israel. Vamos continuar lendo para entendermos o propósito de Deus. Versículo 13. E ainda que 1/10, o dízimo, os 10% só, e ainda que 1/10 fique no país, ainda que 10% só continue aqui em Israel, esses também serão o quê? Deus enviará uma prova tamanha contra Israel, que ainda que 10% fiel fique, o que vai fazer com esses 10%? Lá no texto, irmãos. Serão o quê? Destruídos. Mas, como o terebinto e o carvalho deixam o tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. Então deixa eu explicar para você. O carvalho, quando ele é cortado, o terebinto, que é um outro tipo de madeira, é cortado e é jogado fora,
esteticamente, tecnicamente, ele está o quê? Morto. Porque ele foi o quê? Cortado. E ele foi o quê? Jogado fora. Mas o carvalho, mesmo morto, ele é extremamente fértil para que outras sementes nele floresçam. Então é aquela história que você vê um tronco que foi cortado e jogado há muito tempo, e depois de muito tempo você passa, e o que cresceu em cima desse tronco? Vida, alguma vegetação cresceu, se estabeleceu ali e vive a partir de agora deste tronco que estava o quê? Morto. Qual que é a flor que ela justamente não é para vaso, ela é justamente para tronco? Orquídea, isso, não é? Então veja, uma bela orquídea nasce, vive e se alimenta de algo que está aparentemente o quê? Morto. Então a ideia mais próxima para nós contextualmente seria uma orquídea, uma belíssima flor, mas que nasce, se alimenta, se nutre daquilo que havia sido o quê? Morto, destruído. Então é isso que Deus estava dizendo. Deus não estava falando de orquídea. Orquídea é só para a gente entender, amém? Nós fazemos essa gaia e falar, o pastor falou que é como orquídea, e um outro pastor fala para você, não, mas não tem orquídea no texto. Não está certo, não. Orquídea é o exemplo. Então, o que Deus está dizendo é, Israel será uma bela orquídea, mas ela vai nascer da destruição e desolação, para que ela nunca pense que foi ela que fez algo, que era dela, era a capacidade. Não, eu vou, não é que eu vou deixar, irmãos, corrija isso, não é vontade permissiva. Deus está na primeira pessoa, no texto Deus está na primeira pessoa, Ele está cegando, Ele está endurecendo. Não pode mudar o texto, irmão. Não é vontade permissiva. Não, Deus permitirá que o diabo... Não, Deus está dizendo, eu vou fazer. Não pode modificar o texto. Deus está em primeira pessoa, dizendo, eu vou destruir Israel, para que Israel saiba que o dia em que ele se tornar uma bela orquídea, não foi mérito nenhum dele. Deus faz assim com o seu povo. Só com Israel? Não. Deus deixa Paulo cego, em jejum e humilhado, para que aquele a quem Paulo foi perseguir, e dentre os principais líderes de Damasco era Ananias. Olha que coisa que Deus faz. Paulo está indo perseguir os cristãos em Damasco. Um dos principais líderes, Ananias. O que Deus faz? Derruba Paulo, deixa Paulo cego. Paulo fica 3 dias em jejum esperando a misericórdia de Deus. E quem Deus envia para orar por Paulo? Isso. Deus faz isso, irmão. Derruba, deixa cego, tira o que deu, se for necessário, para que entendamos que não é meu, nem teu, não é nosso. Tudo sempre foi de Deus e para a glória de Deus. Meu Deus. Então eu lhe digo nesta manhã, como voz profética de Deus, veja em que tempo você está nesta vida. Se necessário for, escreva isso que eu estou lhe dizendo, irmãos, para que quando aconteça, você entenda o que Deus está fazendo. Escreva isso na sua Bíblia. Se eu e você, não é só você, eu também. Se eu e você não devotamos tudo que temos ganhado e conquistado para a glória de Deus, e estamos sendo de quando em quando chamados a atenção pela palavra, haverá um tempo em que Deus não irá querer mais, por um tempo, a sua conversão. E aí vai entrar o juízo. Aí pode chorar, pedir perdão, vai se cumprir o propósito de Deus. Amém? Isso que Deus estava dizendo com Israel não é porque Deus não queria mais ouvi-los. É que quando o processo de juízo começasse, não ia adiantar mais.
É isso que Deus estava dizendo. Isaías, eu estou te enviando a um povo cujo processo de juízo corretivo já começou. Não adianta agora eles se converterem, chorarem, pedirem perdão. Não vai adiantar. Agora só para quando a cidade estiver desolada, os campos estiverem desertos e a cidade for destruída. Só vai parar aqui. E não se preocupe, Isaías, porque quando a destruição se instalar, eu vou fazer como carvalho. Eu vou fazer das cinzas e da destruição florescer para a glória de Deus. O que eu estou tentando lhe dizer é: se converta, como diz o assembleano raiz, se aprume enquanto há tempo. Porque aprumar você vai. Escute o que eu estou dizendo. Você vai se aprumar. Mas se aprume enquanto Deus está deixando que você faça. Se você não fizer, Deus vai, escute e anote na sua Bíblia, tirar tudo que você tem e que você conquistou. Quando você entrar no processo de juízo, lembre-se dessa palavra. Agora senta, chora e espera até o término do trabalhar de Deus. Amém? Deus não vai dar sustinho. Iniciou o processo de juízo, ele vai o quê? Irmão, você acha que em 40 anos no deserto, você acha que Israel nunca pediu perdão a Deus? Você acha que em 40 anos, Israel nunca acordou um dia e falou: Senhor, me perdoa porque eu errei, Senhor, nós estávamos na porta da terra prometida, Senhor, maldito o dia que nós murmuramos contra Ti, lá nas portas de Jericó. Você acha que em 40 anos? Nunca, irmão. Só que aí não adianta. Iniciou o processo corretivo de Deus. Vai durar o tempo que Deus estabeleceu. O que eu estou te alertando, que essa palavra me alerta é: Adriano, se aprume, enquanto Deus te dá tempo. Porque o dia que Deus estabelecer o juízo corretivo para a tua restauração, estabelecer o juízo corretivo não para o teu mal, mas para o teu bem, para que você possa viver uma vida de comunhão com Deus, quando começar, não vai parar. E aí, Deus vai fechar o entendimento, Deus vai fechar o coração, para que a minha vida se torne um tronco morto de carvalho, seco. E se tornando um tronco morto e seco, eu saiba que eu sou este tronco. A minha capacidade, a minha inteligência, a minha articulação não adiantou nada, porque a minha vida entrou num caos inevitável. Mas lá, o Deus que me fez agora um tronco seco, fará brotar de novo uma bela orquídea. Para que agora, num segundo momento, quando eu me torno a bela orquídea, eu saiba: nada é meu, tudo foi pela glória de Deus. Tudo foi para a glória do Senhor. E eu encerro o sermão nesta manhã dizendo o último versículo 43. Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Vou ler para vocês na nova versão. Projeta para mim, Nova VI, está aí? Projeta para mim o texto, versículo 43 do capítulo 12 de João. João 12 e 43. Veja lá. Agora eu estou contextualizado, né? Fico olhando para cá, mas está aqui. Né? Então, porque amaram mais a glória dos do que a glória de Deus. Para que Deus te ensine a amar mais a glória dele do que a glória dos homens, o que Deus precisa fazer com a glória dos homens? Tirar. Amém? Tirar. Tudo que eu acho que eu sei, que eu posso, que eu consigo, que eu tenho, Deus vem o quê? Tira a glória dos homens. E aí então,
desprovido de qualquer glória, a única glória que está diante dos meus olhos é a glória de Deus. João então caminha para a finalização da sua narrativa dizendo: tudo isto aconteceu com Isaías e nos dias de Isaías, com Jesus e nos dias de Jesus, porque os homens amam mais a sua própria glória do que a glória de Deus. E o que Deus então faz aos homens que amam mais a sua própria glória do que a glória de Deus? Lhes tira a glória, lhes tira as razões do seu orgulho, lhe retira as suas conquistas. Não é o diabo, não é vontade permissiva, é Deus que faz isso. Deus fez isso com Israel nos dias de Isaías, Deus fez isso com Israel nos dias de Jesus. Deus colocou isso na Bíblia, porque Ele faz isso comigo e com você, se for também necessário. E quando os homens amam mais a glória de si mesmo, Deus a tira, para que, se tornando um tronco de carvalho seco, saibam que toda a glória que dali virá não é mais dele, é a glória de Deus. É a glória de Deus. E diante disto eu gostaria que você se colocasse em pé. Glória a Deus, aleluia.